Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Vida Plena, rádio e podcast Vida Plena. Eu sou Carlos Silva e hoje mais uma vez aqui, mais um entrevistado, né? Hoje eu vou falar com o Luan Martins, né? Ele que é cantor, compositor, né? Mas ele vai falar mais para frente um pouco mais da sua trajetória musical, né? Das músicas desde trabalho. Mas primeiro, né? Eu vou perguntar aqui, quem é Luan Martins? Conta seu Rapaz, testemunho. ei, tudo bom? Boa tarde a galera que tá aí assistindo, que vai assistir. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui. Quero te agradecer pelo convite, estar aqui na Vida Plena. E, assim, tem muita coisa para rolar. A gente Acredito, tem tempo. acredito que a minha história, assim, na trajetória da música é quase um livro, né? Porque eu comecei a cantar praticamente com 16 anos de idade. Nunca pensei em cantar na minha vida. Eu me lembro que quando eu comecei, foi espontâneo, assim. Na verdade, eu comecei a tocar bateria. Meu objetivo era tocar bateria. E do nada, o líder do jovem colocou o microfone na minha mão. Quando eu comecei a cantar, eu lembro até hoje, a música que eu cantei foi Deus do Impossível, cara. Do Toque no Altar. Depois daquele dia ali, comecei a cantar direto. Aonde a gente ia, Foi botar a mão um, pra foi um, cantar. foi um caminho sem volta, né? Foi. E pra te falar a verdade, hoje, se eu puder estar 24 horas cantando, é o que eu gosto, é o que eu desejo e vamos que vamos. Amém. Então, Luan, quando eu falei aqui da questão do seu testemunho, né? Eu tive uma grata surpresa, né? Porque quando a gente falou sobre te entrevistar, né? Foi dito aquela assim, poxa, chama o Luan, que o Luan tem um testemunho de coisas que aconteceram na vida dele, livramentos, situações. Falou assim de forma muito rápida. Eu falei assim, ideal para o podcast, ideal para Vida Plena. Um Vida Plena, tá em Cristo, é, É. é, é o essencial, primordial. Carlos, a vida da gente, assim, ela é fita de surpresa, né? Tá eu e você, a gente tá aqui conversando, mas a verdade é que só Deus sabe o que vai acontecer ali fora, só Deus sabe o dia de amanhã. A gente tá aqui hoje, é bom você acordar, respirar, você se alimentar, você ter mais uma oportunidade de poder levantar para trabalhar, você poder sair com a sua família, etc, etc. Então, eu aprendi que, independente de qualquer seja a situação minha, sua ou de qualquer ser humano, a gente precisa acreditar e confiar que Deus está no controle das nossas vidas. E ainda mais hoje, na situação que a gente está vivendo, a gente liga a televisão, é É só notícia ruim, notícia ruim, entendeu? só gente desejando ódio. Só tem isso. Às vezes eu tô na minha casa, eu nem assisto televisão, a não ser, como a gente estava aqui falando antes de começar, um futebol, né? Um futebol. E olhe lá. E olha lá, quando não tá é aquela pancadaria. Quando sai pancadaria, quando sai geralmente algum gesto que não condiz muito com a realidade do futebol, É, tem gente que ainda fica para assistir. Eu, sinceramente, eu não tenho nem vontade de assistir. eu também não. De verdade, eu também não. Mas, assim, minha vida ministerial começou, na verdade, com 16 anos de idade, né? Mas tudo antes disso tinha aquele passado. Não sei se você já passou por isso, acredito que sim. Que, De não ter sei 16 anos, há não, muito tempo. eu não sei se você já é nascido de berço evangélico ou não, porque quando a gente não é de berço evangélico, sempre tinha aquele que batia na sua porta, ou então até na rua te entregava aquele panfleto. Jesus te ama, Jesus te ama. E a gente, assim, nunca queria saber de nada. Mas, às vezes, Deus ele cria uma possibilidade, ou cria algo que a gente não vai entender para que a gente possa entrar nos caminhos dele, né? Tem uns que vão pela dor, tem uns que vão pelo amor. Então, eu acho que eu tive que ir pelo outro caminho que eu não queria ir, né? As pessoas, não quero saber de igreja, não. Só queria curtir minha adolescência, mas teve uma hora... Nessa fase de É, adolescência é bem complicado porque a gente sempre fala, né? A Bíblia diz o quê? Ensina o adolescente, ensina o jovem,
no caminho que deve andar? Não, ensina a criança. Isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for mais velha, independente se é 40 anos, se é 35 anos, mas hoje, se tratando, começou a partir dos adolescentes, que é aquela fase que tem muito mais atrativos, né, do mundo, que é ali que está o alicerce. A criança, quando ela é ensinada e ela tem um alicerce na adolescência... Ela vai crescer com a base. Ela vai crescer com essa base e dificilmente, não vou dizer desviar, mas dificilmente sai, né, do caminho, porque a parte mais difícil é aquela parte da adolescência e do início ali da juventude, né? E uma coisa que eu reparo muito, que eu sou um cara que eu observo muitas coisas. Nas igrejas que a gente vai, eu já vi vários pregadores falar isso. A pessoa se afasta dos caminhos. Mas, igual a gente falou, ela tem uma base daquilo que ela viveu. Ela se afastou dos caminhos, mas você já parou para pensar que a pessoa vai à igreja? Hoje eu vou na igreja. Eu estou afastado, mas eu vou à igreja. Porque dentro dela, eu entendo que dentro dela, ela sente algo, ela sente falta daquilo. Ela sente falta do ambiente, ela sente falta de estar em comunhão. Independente dela cantar, de tocar um instrumento, de estar numa portaria, seja lá qual for a função, até mesmo um membro de só quero frequentar. Isso aí é normal. Ela sabe, inclusive, não estou falando de matar, roubar, sim, mas esses pecados da adolescência, juventude, eles na hora que a pessoa faz, ela sabe que está errando, porque foi inculcado nela desde criança. sim, a questão do temor, a questão do Espírito Santo. Então a pessoa sente que está você por dentro sente algo, aquilo, não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. E eu já vi muitas das vezes alguns pregadores chegar e falar assim, tem alguém afastado? Você levanta sua mão, eu não estou te fazendo convite, só quero te conhecer. E sempre tem alguém que levanta a mão. E o interessante é que eu já vi um pregador, amigo meu, ele chegar e falar isso. O que você está fazendo aqui? Se você está afastado, aqui não é um ambiente mais para você, entre aspas, se você não está mais frequentemente, não está frequentando, não é membro nem nada. Aí eu lembro quando ele falou, se eu fosse você, eu estaria hoje numa boate, estaria hoje no shopping, estaria em qualquer outro lugar, menos dentro da igreja. Mas por que você está aqui? E é onde você coloca a pessoa assim, e agora? Se a pessoa está ali, é porque ela sente falta, cara. Ela sabe que ali fora ela curtiu, fez, aproveitou, se divertiu, porque, na verdade, você sai, você vai se divertir. Mas por dentro, às vezes, eu entendo hoje que o ser humano, Carlos, o ser humano hoje, ele sente muita falta do amor. Sim. A gente se diverte, a gente ri. De ser cuidado, de ser tratado. Sim, você junta uma galera. Junta uma galera que cresceu junto com você. Bora sair, vamos marcar. Bum, saiu todo mundo. Tá todo mundo rindo, se divertindo, zoando, brincando. Mas só ela sabe como é que ela tá por dentro. Porque quando ela chega dentro de casa, dentro do seu ambiente... Ali é o verdadeiro ambiente. Entendeu? Ela, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Essa crise que você fala, essa crise de identidade, né? A pessoa tá ali, tipo, como você falou, o que eu tô fazendo? Sim. Quem sou eu? Essa crise de identidade, quando a gente está falando aqui, né? Você falou da questão da sua adolescência, né? E quando a pessoa ela é inculcada, a gente fala inculcada porque pensa que a gente está colocando fazendo uma lavagem cerebral. Não é. Não. Mas é um ensino. Sim. É um ensino. Então a pessoa ela tem o discernimento e ela começa a fazer assim, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, tá me incomodando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer do jeito que eu estava fazendo aqui, eu vou fazer dessa maneira agora. Porque nós falamos isso numa outra entrevista. O que acontece é que as pessoas estão pegando muito ensinamento do mundo e querendo colocar dentro da palavra de Deus. Querendo colocar leis que são do cotidiano do ser humano dentro da Bíblia. Mas na Bíblia não está dizendo que a criança, que o adolescente, que o jovem, quando ele chega lá com 13, 14 anos,
sabe o que está fazendo, aí muitos pais que já não têm essa vontade dizem o quê? Eu ensinei meu filho desde que nasceu a ficar dentro da igreja. Mas quando ele fizer 12, 13 anos, eu não vou mais me intrometer. Ele vai fazer o que ele quiser. Era onde ele precisava de continuar aquele alicerce, Sim. ele está solto. É. Ele está solto, não volta mais. Aí ela começa a entender que na mente dela, eu tenho o direito e eu faço o que eu quero. Pois é. Então, nesse ponto, é complicado usar algumas palavras aqui, porque a gente Sim. sabe de restrição, muitas vezes, das redes sociais, do YouTube e outras coisas, né? Mas, por exemplo, quantas pessoas que hoje agem errado aí, nos morros, nas comunidades, que a gente sabe que a gente está falando, Sim. quantos você vai ver quando estão presas, quando estão detidas, ou quando vão para a rede social, Que a você maioria, vê e a que a maioria maioria é é desviado, ou nunca, ou a mãe ou o pai é da igreja. Eu ia falar justamente isso. Se você tirar de 10, acho que 8 era dessa faixa de igreja, filho de pastor, ou filho de uma coisa eu tenho certeza, cara. Agora, eu tenho medo daquelas irmãzinhas do coque. Aquelas ali, meu filho, aquelas ali, acho que Deus anda agarrado ali 24 horas. Mas enfim, cara, tá bem complicado. Bem complicado. Os jovens de hoje da igreja, se você deixar, eles querem zoar o plantão, entre aspas, né? Mas você falou de uma experiência de geralmente estar dentro da igreja, você observa alguns jovens, você vê que hoje eles estão mais dispersos do que antes? Acredito que sim. Acredito que sim. Antigamente, eu me lembro que eu fiz parte do campo do Daniel Malafaia. Eu fiquei 10 anos no campo. No Campo Grande? Isso, de Campo Grande. E te falar, todos os domingos, assim, era a maioria... A gente tomava um lado da igreja, que era aproximadamente 70, 80 jovens. A gente tomava um espaço da igreja, era todo... E todo mundo, acabava o culto, era certo. A gente já ia para algo onde a gente lanchava, se divertia. E todo sábado, todo final de semana de um sábado, era uma reunião na casa de alguém. A gente ali passava a mão no violão e começava a cantar, tocar. Cada um orava, depois o outro trazia uma palavra. E, tipo assim, era algo que a gente se reunia, que a gente sentia, sabe? Porque, na verdade, a igreja não é... A igreja é eu e você. Sim. A gente se reunia, fazia uma roda, sabe? Você chorava. Era algo assim que às vezes eu não sei te explicar. E todo sábado era na casa de alguém. A gente ficava... Era mais ou menos 1 hora, por exemplo. E de 1 hora, não era 1 hora, era 2, 3, 4 horas e a gente ia embora. Ninguém se preocupava, estava todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo na mesma comunhão, todo mundo no mesmo propósito de interceder pela vida de alguém, de buscar pela vida de alguém, até uma família, ou orar por alguém que está enfermo, internado, ou se era um propósito que a gente ia ter um projeto na igreja, ou do Ministério de Louvor, ou então de um culto de jovens, a gente se reunia em propósito de, primeiramente, buscar a Deus e a gente se entregava, sabe? Aquela preocupação que a gente não tinha, então Deus ele derramava algo sobre a gente foi crescendo, crescendo, e hoje você não vê mais isso. Hoje, antigamente, na época de carnaval, todo mundo ficava ansioso para ir para retiro. Bora, retiro! Uau! Hoje em dia, ninguém quer saber mais disso. As coisas mudaram, a tecnologia. Hoje, o celular domina tudo que é área. Então, às vezes, eu vou ficar aqui falando com você pelo telefone. A gente não usa. Ué, vamos se encontrar. Vamos conversar. Não, hoje tu liga aqui, chamada de vídeo, eu vou te ver. Eu particularmente, uma vez, tem muitos anos, eu fiz uma postagem nas redes sociais, lógico que fazendo uma sátira, uma ironia, né? Que
Na época tinha um meme no Facebook, na internet, que dizia mais ou menos assim, tô orando por você que... Tinha um meme assim, tô orando por você que... Aí eu falei, ó, tô orando por você que é cristão, que é crente, mas no dia da apuração do desfile, vai lá tá torcendo pra sua escola preferida. Tô orando por você que a sua escola favorita, quando ganhar, você vai colocar na rede social dizendo campeã, glória a Deus. Entre outras que eu coloquei lá na mesma postagem, né? Ou seja, o que você falou, essa ânsia que as pessoas, que os jovens ou até mesmo os adultos não querem mais se retirar, Sim. não querem mais ir para o retiro, preferem ficar, não, tá sem dinheiro. E a gente fala o quê? Que em alguns casos os filhos das trevas seriam até mais prudentes. Porque a gente fala que não vai porque não quer gastar. Não é que não tenha. A gente muitas vezes não quer gastar 300, 400 reais para fazer, vai no retiro. Enquanto que uma única pessoa no desfile, para ir lá no desfile, paga 500, 600 reais para ficar lá a noite inteira. Sim, a noite inteira. E volta toda acabada, toda dolorida, mas achou que valeu a pena. Pode estar frio, chuva, um dilúvio, tá lá. Então é nessa hora que a gente fala. Você falou do amor. Nada contra. Cada um tem as suas escolhas, entendeu? Sim, claro. A gente está falando das escolhas aqui, mas a gente está fazendo uma comparação, né? Meio que equiparando, Sim. porque 10 reais para mim é 10 reais para você. É verdade. 10 reais para mim não é 20 para você, não é 18, não é 30 para você, é a mesma coisa. Então, quando a gente desempenha nosso papel cristão, a gente tem que fazer a diferença. Sim. Quantos hoje, né? Você vê no meio musical, principalmente, não precisa citar nome, Sim. no meio musical cristão, quantos estão aí com a sua cervejinha, com o seu vinho, com seu outros apetrechos e dizendo tá tudo certo? Quantos dentro do evangelho estão gritando à torta e direita, somos cristãos? Aí sai o novo IBGE aí. Nós temos aí 25%, 30% ou mais de cristãos protestantes, no caso. Uhum. Será que se realmente fosse essa quantidade de pessoas ali alicerçadas, esse país não estava diferente? Ah. Não que a gente esteja falando, pelo amor de Deus, não que a gente esteja falando que o certo nesse mundo é ser protestante e os outros segmentos religiosos não são. Nós não estamos dizendo isso aqui. Mas perante a palavra de Deus, o que eles dizem, o que a palavra de Deus diz ser correto, se todos esses cristãos fizessem, vamos dizer, a sua parte, independente de outros segmentos, Sim. linhas religiosas, Sim. esse país estaria melhor. Sim. Né? A gente vê situações aí, né? A gente matou o marido, né? Então, não é bom, né? A gente, né? E a gente é afrontado. Nós somos afrontados. Sim. Uma pessoa que não precede a mesma fé, o que ela faz? Ela faz tudo, mas é falta de Deus, é falta disso, falta daquilo. Quando somos nós que viemos a fazer, tá vendo? Ainda diz que é crente. Já está decorado, ainda diz que é crente. E eu falo, já está na ponta da língua, essa palavra aí. Então, nós somos confrontados. E quando não é isso, para me ser crente igual a ele, prefiro ficar na minha. Pois é. Então, a gente fica naquela coisa, sabe? É número ou é qualidade? É quantidade ou qualidade? Melhor qualidade. Você tem que seguir uma linha que você tem que ser praticamente 100% o que você é. O que você carrega. Porque se você está aqui em uma linha reta, se você cortar para a direita, você saiu da linha reta, é onde vem fulano de tal e, bum, te apedreja. Te joga lá embaixo. Ser crente igual a ele? Então, se você não tiver, sempre aqui... A desculpa sempre é de acusação.
Porque quando é um cristão fazendo uma coisa errada, tem essa acusação. Isso aí. Quando um não cristão faz isso, não tem essa coisa assim, mas fulano que é de religião tal fez. Fulano que é... Não tem nada a ver. Religião não define caráter. Só define caráter se for cristão e fizer errado. Então, essa questão que a gente fala muito aqui, a gente está conversando sobre isso, sobre a questão de testemunho. A gente está falando de testemunho. A gente vai na esquina, como você falou no início, a gente vai na esquina, a gente tem passado, a gente tem gente que nos conheceu no passado e ainda nos trata, não com falta de respeito, mas ainda nos trata como antigamente. Sim. E a gente vai lá e fala assim, e aí fulano, e aí fulana? As pessoas não entendem. Fala, ó, o meu linguajar, que não é um linguajar chulo, que não é de palavrão, mas o meu jeito de tratar aquela pessoa ali, que é o jeito que nós nos identificamos entre eu e ela, entre eu e ele, é aquele ali. É verdade. Se eu tentar usar um outro, vou inventar aqui, se a gente tentar inventar um outro dialeto com a pessoa já não nos recebe bem. Sim, e você percebe isso pelo olhar. Sim. Ela, hã? Tipo assim, tu não fala assim. Você falando de testemunho, sabe o que eu lembrei agora? Eu fui cantar, cara, uma igreja, se eu não me engano... Ah, lembrei, Jacarepaguá. Eu fui cantar numa igreja de Jacarepaguá. Uma pastora amiga me ligou, não, vamos embora. Conversamos. Falei, não, beleza, vamos lá. Cheguei lá, aí eu cantei. E tem uma situação que eu não vou falar, porque eu não posso. Um chefe lá de... Acho que você já entendeu. O cara tava na igreja, mano. O cara foi na igreja nesse dia. E a igreja abarrotada. E eu lembro que eu cantei Te Louvarei. Perto quero estar. Cantei essa música. No final, foi algo... Sabe quando Deus ele prepara aquele ambiente assim? Foi algo bom. A igreja ficou tomada. Depois o cara veio na minha direção. Véio. Eu falei, pronto, filho. Deu ruim. O cara veio na minha direção. Eu falei, posso falar contigo? A gente, na mesma hora, pode falar. Não, dentro de mim, eu pode falei... falar. Dentro de mim, eu falei, caraca, mano. O coração, bum, 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 bum. Eu falei, ih. Na minha mente, eu falei, não, o que eu fiz? Eu fiquei, não, eu tô tranquilo, filho. Eu acho que eu não fiz nada de errado. Mas o meu pensamento foi, pô, será que esse cara achou que eu olhei pra fulano de tal? Não. Eu não quero falar contigo. E me chamou lá fora, com a mulher dele. Me chamou lá fora. Eu falei, ih, Jesus. Aí tá, eu tô de boa. Ele, cara... Não vai fazer nada comigo dentro da igreja, eu vou fazer fora, ó. Tu acredita que eu fui lá na frente só porque você tava cantando? Aí eu falei, acredito, pô. Aí ele falou, eu acho que isso aqui eu posso falar? Sabe o que ele falou pra mim, cara? Eu nunca mais esqueci disso. Eu falei, sabe quantas pessoas eu já matei? Eu já matei, diga assim, mandou matar, né? Aí eu falei, não, cara, nem tô preocupado em saber. Falei assim mesmo, eu nem tô preocupado em saber. Aí ele, então, cara, eu só vim aqui na frente porque eu estava cantando essa música e Deus falou comigo, cara. Aí ele começou a chorar e eu falei... Aí eu já, né, fiquei tranquilo. Eu falei assim, ufa, não fiz nada de errado. Então, tipo assim, são pequenos gestos, pequenas coisas que Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. E uma dessas coisas, eu não sei se você já reparou isso, sabe que um abraço, cara. Tem gente dentro da igreja que só precisa de um abraço. Tem gente que não precisa de chegar ali e falar, Luan, o que tu precisa? Tu precisa de qual carro que tu precisa? Tu precisa de uma Mercedes? Precisa de um... Seja lá qual for. Não. Tu precisa de quanto? O que tu precisa? Um abraço. Quarta-feira passada eu fui cantar no Recreio. Fui cantar lá no Recreio. Aí acabou o culto.
Eu falei pra mulher, a amiga minha que tava dirigindo o culto, eu falei assim, não, o culto não pode acabar, eu preciso falar algo aqui pra alguém aqui. E tinha uma menina que ela tava com o esposo dela, eu peguei e falei pra ela assim, qual é o seu nome? E Deus me lembrou de falar algo dentro da Bíblia, que é o livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu falei esse versículo pra ela. O Senhor é bom em tempos de angústia. Ele conhece os que confiam nele. Aí eu peguei e falei pra ela assim, sabe o que Deus me fez lembrar? Quando eu comecei, ela já começou a chorar. Aí eu falei, Deus me fez lembrar que quando eu trabalhava na Quinta da Boa Vista, eu pegava o trem 7 horas da manhã, tinha o culto no vagão, né? O culto nos vagões. No terceiro vagão, o trem abarrotado, segurava nos ferros assim. E a irmã que dirigiu o culto, eu lembro até hoje, ela olhou eu tava atrás dela, ela olhou pra mim, o próximo a cantar é você. Só que naquele dia ela não sabia que eu cantava, não conhecia. Eu falei, eu? Você tá no trem você tá no vagão dos crentes. Aí Você tá no vagão, você vai ter. Aí ela falou isso, cara. Se você não cantar, porque essa é de conhecimento da maioria que tinha ou tenha isso. Então, se você entrou naquele vagão, você vai cantar, ou você vai ler um versículo, alguma coisa você vai fazer. Uma hora vai chegar você. Você só não vai fazer se você entrar numa estação e sair na outra. E talvez ainda se você for até o central do Brasil, tu vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Rapaz, naquela manhã ela pegou e olhou pra mim e falou assim, o próximo a cantar é você. Eu falei, caraca, e agora, cara? Aí eu cantei 2 músicas, cara. Eu cantei Sérgio Lopes, Tente Lembrar Se Alguma Vez Jesus Te Abandonou. E depois eu cantei O Deus do Impossível. Só que naquele vagão, cara, tipo assim, foi todo mundo cantou. E eu lembrei disso e Deus pediu pra me falar pra ela. Quando eu comecei a falar isso, eu falei assim, tenta lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Aí eu falei, sabe qual é a verdade? Falei pra ela, do lado do esposo dela, sabe qual é a verdade? Que você só precisa de um abraço. Você não precisa de mais nada. Eu sou um cara que, igual eu te falei, eu observo muito. Eu falei, você tem um iPhone aí 14. Você não precisa de um iPhone 15. Você não precisa do carro que está ali, que você deixou na garagem. Você precisa de um melhor desse. Não, você só precisa de um abraço. A maquiagem dela foi de água abaixo. Então, hoje, dentro da igreja, do ambiente, de um ar livre, independente da religião ou não, o ser humano hoje, ele sente essa falta. E é importante, Luan, porque quando a gente dá ao Senhor o que lhe é devido, embora Salmos 116 diz que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Sim. Quando a gente dá o nosso devido louvor a Ele, as coisas acontecem naturalmente. E a gente, muitas vezes, nós não entendemos. Mesmo sendo benção, como você falou aí, exemplo, como você deu exemplos aí, que você mesmo falando não estava entendendo, mas quem recebia a mensagem entendia. Eu estava dentro de uma emissora de rádio isso há mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos. Mas eu não estava no microfone. Eu estava dentro de uma emissora de rádio, isso lá em Fortaleza. Fui visitar a rádio e tal, e tinha lá pastores, obreiros falando sobre algum tema que não tinha nada a ver com o que eu entrei no estúdio e falei. Pastor, o obreiro estava falando lá, do nada eu peguei o microfone e falei assim, gente, dá licença. Só uma coisinha. As coisas são direcionadas. Você quer pegar, né? Tem que tomar cuidado com os adjetivos de banimento, essas coisas. Você quer pegar esse instrumento aí e tirar a sua vida? Do nada. Você quer realmente fazer isso agora? Com a sua família te ama, você quer fazer isso mesmo? Do nada. Eu não entendia. Não foi uma coisa que eu inventei. E essa emissora, ela fazia parte de uma determinada igreja. No final do culto,
a pessoa que estava afastada, era esposo da irmã daquela do coque, ele falou assim, eu quero falar com você. Ele não estava no culto. Ele esperou o culto acabar para ele entrar. Ele mostrou o instrumento, que era o objeto cortante, 4:30 da tarde de hoje. Isso era mais 8 e pouca. 4:30 da tarde de hoje. Você falou no rádio isso, isso, isso. E eu estava com isso aqui, tentando fazer assim. Aí ele falando, eu não sei se foi para quem mais foi, mas para mim foi. Uhum. Intervenção divina. Não tem glória nenhuma para mim. Porque no tema da mesa estava sendo falado outra coisa. Estava tipo o papo para crente. E não para angariar. Do nada. Do nada. Quando a gente está disponível, quando a gente se dispõe a estar disponível nas mãos dele, acontece isso. E a gente não entende antes, a gente não entende quando acontece, e dependendo da situação, a gente não entende nem depois que aconteceu. Nem depois que acontece a gente entende. É verdade. Porque eu conto essa história aqui, já faz mais de 20 anos, eu não entendo. Porque eu podia, naquela hora de entrar no estúdio, quando eu fosse pegar o microfone, o operador podia ter desligado o microfone. Ou poderia não deixar eu falar? E aí? Intervenção divina, não tem outra. É verdade. Tem situações que a gente não consegue entender. E a gente não vai entender. Não. Esse é o mais... Eu não vou dizer... É o mais impactante. Quando a gente não entende. É mais impactante quando a gente não entende. E a gente fica tentando procurar entender. Mas você não vai entender. Não vai. De jeito. Tu vai ficar você anos vai e anos. tentar Vai ficar achar, velho. você vai tentar dar várias respostas para isso e não vai ser nenhuma delas. Não vai. Você pode procurar, você pode ir no maior especialista, cientista, tu não vai achar a resposta. Pois é. Falando da questão de rádio, música, né? Fala um pouco agora, um pouco do seu trabalho musical. Então, você está com algumas músicas agora? Você já tinha lançado anteriormente? Lancei uma que diz Teu Amor. Lancei essa música. Está em todas as plataformas digitais. No YouTube. Está em todas as plataformas? Está em todas as plataformas. Então, é Teu Amor, né? Teu Amor. Só você procurar. Lua Martins, Teu Amor. Vai estar a partir de hoje na programação da Rádio Vida Plena. No final a gente vai dizer o endereço lá do site. E estou terminando outra agora. Só falta... Já está praticamente 95% concluído. Então, estamos na reta final que diz Dias Melhores. Dias Melhores. Dias Melhores. Cara, eu escrevi essa música, Carlos, vou te falar, foi algo assim, eu tava na minha casa e do nada a minha mente, bum, 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 eu não tinha caneta, não tinha papel, peguei no telefone e comecei a escrever. Só escrevi isso. Dias Melhores. Traduzindo, você entendeu? Eu entendi uma parte. E depois eu falei assim, calma aí, isso aqui é um refrão. Como é que eu vou começar a outra parte? Que tem o início, meio e fim. Aí dias melhores, pá, eu sei que virão pra mim. Vou viver, vou sonhar, dias melhores, sei que virão pra mim. Só tinha isso. Aí passou mais um tempo, comecei. Do nada abri a Bíblia, ele tava falando de tempestade. Aí peguei mais um trechinho, pá, aí a mente foi. Quando eu fui ver, bum, escrevi uma música. Aí gravei só voz no celular mesmo, pra deixar salvo, pra não perder, né? Aí tem a galera que toca comigo. Cara, e aí? Não vamos ver isso aqui, pá. Eu já vi gente, pessoas falando, né? Grandes compositores. Que a pessoa tá dentro de um... Tá na rua. Eu ia falar isso pra você. A pessoa tá na rua
Aí começa a vir a inspiração, Sim. a pessoa entra em qualquer primeiro lugar que fala assim, por favor, eu preciso de um papel e uma caneta. Cara, Carlos, eu estava dentro do ônibus. Aí eu tinha um caderno. Tava com a mochila, eu abri o caderno e falei, uma caneta. E a caneta? Não tinha caneta, não tinha um lápis, não tinha nada. Aí eu falei, vou perguntar a alguém. Aí eu, com vergonha, eu falei, vou perguntar aos outros, uma caneta. Cara, eu preciso arrumar uma caneta. Só que na minha mente estava, eu sabia o que eu ia escrever e eu ficava repetindo na minha mente. Caneta. E eu, cara, eu não posso esquecer isso aqui, eu vou acabar esquecendo. Tu acredita? Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me leve, cara. Eu olhei pro chão, tinha uma caneta. Preta. Falei, eu comecei a rir, eu fiquei igual criança quando você dá um... Quando dá um presente. Você dá uma bala, algo assim. Eu fiquei igual criança. Falei, cara, não é possível. Se não for Deus tá falando comigo, quem é? Eu peguei a caneta. Eu vou te passar uma situação. Quando você fala da sua composição. São situações eu conheço, igual a gente falou. Tu não vai entender. Conheço uma criança. Que ela foi ensinada a tudo que ela tiver, ela mostrar para o pai. Ela mostrar para a mãe. Tudo que eu dei para essa criança até hoje pode ser uma bala, pode ser um doce. Ela nunca pega e come. Sim. Ela corre direto no pai e fala assim, aqui pai, o que eu recebi. Posso? Eu tenho um amigo meu que ele ensina o filho dele assim. Quando você precisava da caneta e você recebeu a caneta, você não achou a caneta, você recebeu a caneta. Quando você recebeu a caneta, a sua função era o quê? Agora eu vou mostrar para o pai. Vou escrever. Agora eu vou escrever e vou mostrar para o pai. Porque o que não fazia eu não compor, não escrever, era a caneta. O Senhor me deu a caneta. Eu não sei se você conhece o pastor Djalma. Ele é assim, da EDVEC. Ele é da EDVEC. Sim. Eu tava na EDVEC de Bangu nesse dia, ele pregou. E ele contou um pouco da história dele. Quando ele casou com a esposa dele, ele contou. Ele escreveu, escreveu uma carta para Deus. Eu quero assim, com a profissão assim, bababá. E guardou. Tudo que ele escreveu aconteceu. Então são situações que a gente não vai entender. Nem se quisesse. Nem se quisesse. Entendeu? Aí você compôs essa. Coloquei essa. Mas essa que você compôs é a que ainda está agora... Isso, tá em parte final. Falta tá bem finalizando. pouco. Isso, depois a gente vai ver uma data legal para todo mundo, pra galera que toca, para quem vai participar. Como te falei, a canção é... Dias Melhores. Não, mas a outra. A outra é Teu Amor. O Teu Amor. Ela já vai estar a partir de hoje já na programação da rádio. Já tá disponível. Já está na programação da rádio a partir de hoje. Isso aí. E Dias Melhores, a gente vai estando pronta, avisa a gente que a gente coloca na programação na hora. Isso aí. A gente está aqui para abençoar as pessoas. Beleza. E, no caso, vamos falar um pouquinho dessa que já está pronta, do Teu Amor. Quando você compôs ela... Não, essa, na verdade, não foi eu que escrevi. Foi um amigo do Samuel, que é compositor, mandou pro Samuel, o Samuel pensou em mim, Luan, tem isso. Bora? Eu falei, vamos embora, pô. Bora. Queremos arranjo, queremos tudo. Lançamos. E justamente ela fala, Teu Amor, eu tive a oportunidade de cantar ela em alguns shows que eu tive a oportunidade de participar. Então, ela fala de algo que Deus... Eu acho que Deus deixou isso... A melhor coisa que Deus nos deixou foi saber que, independente da situação que você esteja, o amor de Deus é totalmente diferente do pai, da mãe, do irmão. É inexplicável. Tem como explicar.
E só para não deixar passar, né? Você falou aqui do Samuel, né? O Samuel que é aqui, né? Do estúdio Adorarte, né? De onde nós gravamos aqui o nosso podcast, rádio e podcast Vida Plena. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com ele aqui. Se vocês também tiverem interesse em gravar, né, aqui no estúdio dele aqui, localizado aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois a gente deixa o linkzinho aí, Isso. telefone de contato. É mais fácil. Então, quando o Samuel me ligou, eu falei, não, cara, vamos embora. Tô aí. Vamos que vamos. Procuramos o melhor tom. Ficava aqui no estúdio gravando altas horas. Não, isso aqui não tá legal, não. Não, vamos mudar isso aqui. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder passar um pouco dessa canção para as pessoas. E eu me lembro que eu estava em São Leopoldo. No Rio Grande do Sul. Não, lá em Belfort Roxo. Lá, você está falando no bairro. Isso, Aí nesse dia eu fui fazer, acho que eu fui fazer isso, foi Michele Nascimento. E eu cantei essa canção. Depois vieram me perguntar, cara, de quem é essa música? Eu falei, essa música é minha e tal. Pô, como é que eu faço? Eu falei, expliquei, não, tá disponível nas plataformas digitais. Ele, mas o que é plataforma? O YouTube, assim, o Spotify, Deezer. Tá, legal. Como é que eu te acho? Só procurar lá, Lua Martins, escrever Teu Amor que você vai me achar lá. Então, depois já recebi mensagens, até no meu direct. Cara, tua música, gostei. Pô, isso aí, tô feliz por você. Então, sempre assim, não é que eu vou me engrandecer, não. É eu saber que algo está acontecendo para que vidas sejam alcançadas. E essa do Dias Melhores eu tô bastante ansioso, cara. Tô ansioso porque quando eu escrevi ela, eu senti algo diferente. A expectativa é grande, né? Porque é grande. A gente trata como filho, né? Eu fico pensando assim, às vezes eu tô na minha casa fazendo algo, eu falei, cara, como é que pode? Meu sonho era isso e hoje eu faço isso. Então são situações totalmente diferentes. Meu sonho era ser jogador de futebol. Cheguei até a fazer alguns testes, eu e meu irmão, mas Deus tinha algo para mim. Não, você não vai ser isso aqui, você vai ser isso aqui. Então, hoje eu vejo... Planos você tinha. Sim. Mas a gente fala que os planos de Deus são maiores, não só maiores na questão de grandeza. E para você ver... Não é só maiores na questão de grandeza, é maiores e melhores. Olha só como é que as coisas são. Olha o que você acabou de falar. A música, Dias Melhores, diz, os teus planos são maiores que os meus. Eu não sabia. Não sabia. Então é isso que a gente está falando aqui. Maiores e melhores. Né? Então Quando eu comecei a entender que Deus tinha algo, foi quando eu me lembro, eu fui para a igreja, fui na igreja da Fernanda Brunola, no Recreio. Aí eu tinha gravado uma demo, cara. É antigo, hein? Uma demo. Tô ficando velho, né? Uma demo. Você lembra de MD? Não, eu não peguei essa festa. Bom, se você não lembra de MD, não vamos tocar no assunto. Aí fui lá, levei lá. Fizemos uma reuniãozinha, cara, lá. Amanhã eu te ligo. No outro dia ele ligou. Aí gostou, a gente fez um contratozinho. E comecei. Cantei ali, cantei aqui. E graças a Deus eu nunca parei mais. E tive a oportunidade já de fazer. Já fiz Isadora Pompeu, fiz Davi Sasser. Justamente estive com ele recentemente. Na quinta-feira agora estive com ele. A gente se encontrou novamente, já tinha encontrado ele várias vezes. Você viu que ele regravou não, sim, ele regravou uma canção linda lá com a Simone? Sim, o Deus de Aliança. Chegou a 300 milhões de visualizações, eu acho, se eu não me engano. Então, pra você ver o alcance. Aí fiz Kleber Lucas já. Fiz Michele, como eu falei. Fiz Sara Terra Ferida, Ronaldo Santos. Kellen Bianca, Vitória Souza. Deixa eu lembrar aqui mais. Só gente. Samuel, lembrei agora. Samuel participou
Nesse dia a gente tocou 2 guitarras. Aqui a gente não tá falando de time de futebol. Não. Mas é só gente de outro patamar. Não, eu sou o menor da casa. Cara, a gente fez Cláudio Claro, cara, que não tá mais aqui. Cláudio Claro. O ministério segue, inclusive o Ministério Tabernáculo de Davi vai ser um dos convidados aqui. Ainda, vamos dizer, nos próximos entrevistas, vai estar aqui o Tabernáculo de Davi. Dia de domingo, todo mundo cantava vida era certo aquela música dele. Então, assim, mas é onde fala, né? Você falou, como é que é? Videira, né? Isso. Videira veio 97, 98 ali, né? Nós estamos falando aí de pelo menos 20 e tantos anos, 25 anos. Mas parece não ser diferente. Mas vamos botar 97, né? 2007, 17 e tal, 26 anos. Mas até aqueles mais congregacionais, 95, 94, você vê, no caso, Pão da Vida, Messias de Israel, são canções... mas porque pegou uma juventude de 99, 2000 para cá, que, por exemplo, na minha época tinha 11, 12, 13 anos de idade, então a gente fala assim, é o Videira e tal. E as canções antigas, do próprio Tabernáculo de Davi, né? Então eles vão estar aqui, eu acho que é Petrópolis que eles estão agora, né? Se eu não me engano, mas a gente vai convidar eles aqui. Tinha muito, cara, eu sinto saudade de vezes de algumas músicas da antiga. Sério. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz. Hoje eu não escuto mais isso. Tinha outra, Pai, como eu confio no teu amor. Ninguém mais canta isso. Quando vai cantar, quem estiver na igreja com 16, 18, 20 anos não sabe. Quem é raiz, quando toca uma dessa, filho, a igreja incendeia. Outro que a gente vai chamar aqui, eu até conversei hoje com o Samuel sobre isso. Do Armando Filho. A gente lembra de Nenhuma Condenação A. Nós lembramos de Quero que Valorize. Sim. Mas e o Outra Vez? Outra vez, mais uma vez, vai em frente, tente um pouco mais. Pô, era Santa Ceia, então, de domingo de manhã? Oh. Então, assim, a gente tem muita coisa boa, muita coisa bacana que veio se renovando para melhorar. Não veio para acomodar, não, veio para melhorar. Sim, claro. Evoluiu muito a música. Isso é bom para gente que toca no ministério da igreja, que você renovar. Eu lembro que tinha, essa música de novo, a gente tocou quarta-feira, vou botar hoje, domingo. Pô. Quem tá ligado vai escutar de 20 vezes todos os cultos e vai cantar do mesmo jeito. Entendeu? Mas a parte que o músico... De novo? Vamos embora. Então, cara, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, porque, eu fico assim, para me resumir, te falar, 7 para 8 anos, perdi mamãe. Aí papai apareceu, que não era registrado o nome dele, né? Aí, 16 anos de idade, meu pai me abandona. E eu comecei nessa. Conheci a menina que onde foi ela que me levou para a igreja. E hoje a família dela é como se fosse uma família para mim. Geralmente a gente conhece uma menina para ir para a igreja e a gente tem interesse de tirá-la de tirar a menina da igreja e a gente voltar para o mundo com a menina. Aí foi onde ali eu comecei a tocar. Não tinha ninguém na igreja, que era uma igreja pequenininha. Aí não tinha ninguém para tocar bateria. Eu falei, eu vou aprender esse negócio. Não sei muito igual o Samuel sabe, né? Igual esses caras aí não, mas eu me garanto, dá para levar. Então, fiz um mês só de aula e depois fui aprendendo tudo sozinho. Eu tenho que aprender também. Se eu pegar uma bateria, vai ser a vizinhança toda vai chamar a polícia. Fui indo. E graças a Deus hoje estou aí para 14 anos já na igreja. Para a glória de Deus. Mas já passei por muito perrengue. Pensar em desistir? Penso, claro que penso. Quem é que não pensa? Chegasse dentro de casa e falar, cara, cadê? E agora? Não, Deus é isso. Tá, mas aí, eu sou um canal para
outras pessoas e agora eu tô precisando. Quem precisa só eu. Quem, apesar de não ser aconselhável, quem não murmura, né? O caso, uma das coisas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, quando eu saí do quartel, eu fui... Meu cunhado trabalhava... Meu ex-cunhado, tá, gente? Meu ex-cunhado trabalhava numa empresa de maus planejados lá em Ipanema. Aí ele me colocou para trabalhar lá. E só que quem estava chegando, o plano era da Unimed, plano de saúde. Aí demorava 6 meses para quem tinha acabado de chegar, porque tinha que passar o tempo da experiência, aquela regra da empresa. Cara, ficou menos de 3 meses o meu plano chegou. Só que aí houve uma troca. Saiu a Unimed e entrou a 1000. E o plano cobria tudo. Com menos de 3 meses o plano chegou para mim. Acho que, se eu não me lembro, 1 semana ou 2 semanas, 1 semana depois, eu passei mal, tive que operar expresso. Mas o plano, que não é o plano que a gente está falando de saúde, o plano já estava coberto. O plano já tinha sido dado. Entendeu? Então são coisas assim que eu não consigo explicar. Já foram na minha casa, onde eu morava quando eu era mais novo, que eu andava com gente que dizia ser meu amigo. Botar a pistola na minha cara, apertar e nada acontecer. Então, é aquilo. Quando você tem algo, quando você tem um chamado, cara, sabe? Deus, ele vai deixar você passar por certas coisas para você amadurecer mentalmente. E ter uma mente sim, dentro da palavra de Deus, uma mente vencedora. E você saber que, cara, quem está no controle é Deus. Então, Luan, nos bastidores aqui eu ainda falei assim, vai ser uma dificuldade falar o nome do Luan, porque eu não sei por que estou botando outro sobrenome, mas tá certinho. Vou falar. Martins. Luan Martins. Não é Luan Santos. Luan Martins. Né? Luan, esses e outros testemunhos, tá? Esses outros testemunhos, que na hora a gente não lembra muito, depois a gente... não. Esses e outros testemunhos, né? O seu ministério, né? Com a canção Teu Amor, tá vindo dias melhores, né? Isso aí. Pra você que vai ouvir depois, fique tranquilo, tá? Dias melhores. Hoje tá meio embaçado. Amanhã o dia vai ser bem melhor do que você imagina. Pois é. Em nome de Jesus. Então, esses e outros testemunhos, né, da sua caminhada cristã, essa questão sua ministerial, tudo isso, né, sem contar que, como eu falei, nós vamos colocar na programação musical da Rádio Vida Plena, né? A gente quer saber, você pode falar com o pessoal agora, como que te localiza, sua rede social, seu telefone, WhatsApp, para você poder ir nas igrejas cantar, levar a palavra, ter o seu testemunho. Como é que as pessoas fazem? Carlos, vamos lá. Primeiramente, né, você vai me seguir lá no Instagram. A minha propaganda, a minha vez agora. Então você procura lá. Só tem eu, gente. Só existe eu. Deixa eu olhar para essa câmera aqui. Só tem eu, tá? Luan Martins Oficial. Tá bom? Só tem eu lá. Se tiver outro, não vai não. Sou eu só. Eu. Arroba Luan Martins. Isso, arroba Luan Martins Oficial. Sou eu lá. Então lá você pode ter... Agora o Instagram tem aquela opção do WhatsApp, né? Sim. Então tem o númerozinho lá, tá bom? Mas tem o link da música Teu Amor. Você pode clicar lá que já vai tocar. Entendeu? Eu não tô te chamando. Vai no direct. Pode me chamar lá no direct que eu vou te responder. Então, o contato. Eu troquei de número, então calma aí. Troquei o número de contato. Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro. Peguei o celular rapidinho. DDD 21. 21, DDD 21. A gente vai enrolando. DDD 21, 9... Vamos, 70, pronto. 9, 70, 71, 83, 27. Vai aparecer na tela. Vai aparecer isso aí. DDD 21. 21, 9, 70, 71, 83, 27. Você pode chamar lá, o pessoalzinho vai te passar as informações, dependendo do evento que vai ser, se for o convite de igreja ou evento fora da igreja, tem as informações todinha lá, a gente
vai fazer o melhor para poder te atender. Mas antes disso, eu também quero te agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui no podcast da Vida Plena. Sua entrevista, sua presença aqui hoje não foi por acaso. Igual a gente voltou a falar. Não, a minha programação era totalmente diferente hoje. Do nada a gente está aqui. Aí mas teve uma mensagem do nada de alguém desconhecido. Vamos lá, vamos. Então, obrigado aí pelo convite. É um prazer. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Se tiver oportunidade, se eu estiver disponível, pode contar comigo. E é uma honra para mim estar aqui participando do seu programa, do seu canal. Do nosso, aqui é nosso. Gente, olha só, eu vou deixar você lá. Entra lá, se inscreve no canal, ative os sininhos para você ficar por dentro, não perder nada. Tem eu aqui hoje, depois tem mais, estou sabendo que tem mais 3 convidados. Tem mais gente então aí. você não pode perder, tem muita coisa para rolar ainda. Eu vou beber meu café, só rapidinho. Não é água, é café. Então... O meu é água. O meu é café. Tô vendo essa mudança de comportamento, de tratamento. Não. Aí, ó, tá ouvindo, né? O pessoal aqui nos bastidores aí, ó, atrás das câmeras, ele tá reclamando aqui que eu tô bebendo café e ele tá bebendo água. Entendeu? Eu não posso dizer que fui eu que escolhi água, mas eu tenho que fazer uma intriga. Tem que ter alguma coisa. Então, cara, tô muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite. A gente tirar uma foto, vamos tirar uma foto daqui a pouco. Tirar uma selfie. Isso, vamos tirar uma foto e vamos postar. Então se inscreve aí. Você tá aí. velho, hein, cara? Você tá velho falando foto. Hoje em dia o pessoal fala selfie. Tá vendo? Depois dos 30, cara, é assim mesmo. Você quer falar pra mim isso? Não. Então eu quero agradecer também a galera aqui, ó, que tá aqui atrás cuidando, Samuel, o pessoal ali. Obrigado. Samuel sempre, né? Tá tudo montado aqui, mas ninguém sabe o que passa pelas câmeras. Só a gente, né? A gente... tá tudo bonitinho, mas o negócio fica... É por aí mesmo. Gente, ele já passou aí a rede social dele, o telefone de contato, e só confirmando aí que vai aparecer na tela, lá nosso Instagram, né? @Rádio Vida Plena, né? @Rádio Vida Plena. Vai achar lá tranquilamente, vai aparecer essa logomarca aqui, fácil você acha, e lá no nosso canal no YouTube é só digitar, primeiro, Rádio e Podcast Vida Plena. Você vai achar lá o canal, ou então, se para quem prefere procurar pelo @ é youtube.com @Rádio Vida Plena Brasil 1. E vai achar nosso canal lá no YouTube para poder assistir esses e outras entrevistas, e também a entrevista hoje aqui do Luan Martins. Eu ia falar Santos para provocar, mas não vou mais. E por sinal, passa muito rápido, né, cara? Passa muito rápido. Misericórdia. Então, gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês mais uma vez. Nosso canal está crescendo. Hoje nós estamos aí com mais de 600 seguidores, 600 inscritos, né? Então, qualquer entrevista que seja com um tema diferenciado, você se interessar, vai lá, curte, se inscreve, ative o sininho para novas notificações. Eu agradeço aqui e já ia esquecendo o site da rádio, que é www.radiovidaplenabrasil.com. Aí lá tem uma programação 24 horas, aparece lá a caroça, né? E aparece também a programação musical lá 24 horas com mensagens, com hinos que vão, com certeza, aí abençoar a sua vida. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima.